Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Cristina Pedra, André Barreto e Paulo Pereira. Muito boa tarde, bom fim de semana, sejam bem-vindos. Obrigada, bom fim de semana. Este é o último programa com este painel. O programa termina no fim de junho, o debate da semana. Esta série termina no fim de junho e com este painel vamos para o último debate. Portanto, libertem os vossos sentimentos à vontade durante esta hora para que não fique nada por dizer da vossa parte. Vamos começar então o debate com uma situação preocupante e que nos pode afetar, que é o problema do Covid em Lisboa, onde a partir desta sexta-feira há novas restrições que não estavam no plano de confinamento, onde é proibido circular para dentro e fora da área metropolitana de Lisboa ao fim de semana, em vigor já a partir desta sexta-feira à tarde. E há outras restrições, nomeadamente devido ao futebol, a impossibilidade da existência de painéis de ecrãs gigantes para evitar concentrações de pessoas, ou seja, uma situação preocupante devido à chamada variante Delta e não só. Os hospitais estão a reforçar já o número de camas. A própria Ministra da Saúde admitiu que a situação era preocupante. André Barreto, quer comentar? Posso começar eu? Sim. Antes de mais, bom dia. Bem, vou tentar enquadrar isto e sabendo que não vou ser de todo consensual naquilo que vou dizer. Passado quase um ano e meio de uma pandemia que efetivamente nos apanhou a todos de surpresa, eu acho que nós nesta altura estamos num estágio diferente no que concerne no controle da doença. E se numa determinada altura o erro na decisão tinha uma probabilidade muito grande, e percebendo que ele continua a ser admissível também em algumas circunstâncias, noutras já tenho alguma dificuldade maior em entendê-lo e sobretudo em aceitá-lo, pelo que em relação a estas novas restrições eu gostava de dizer o seguinte. Se quem se prepara para introduzir novamente restrições que advêm do facto de ter existido um erro de diagnóstico em fases anteriores, nomeadamente pensando no futebol, mas que não é caso único, tem dinheiro para compensar aqueles que vão ser prejudicados por essas decisões, contrariamente ao que tem sucedido até aqui, e tenho vários exemplos que posso dar, o último dos quais relembro o compromisso de pagamento do subsídio de Natal, por exemplo, que até à data não existiu e deixou, curiosamente, de ser tema. Então, aí admito que possam ser implementadas. Desculpa, o compromisso de subsídio de Natal foi regional. Foi regional. Mas também foi falado a nível nacional. Tema que morreu. Mas então aí diria, muito bem, avance com o tal novo quadro de exigências, que eu também acho que tinha que ter associado uma outra informação, que é o que é que neste ano e meio foi feito em termos de Sistema Nacional de Saúde e Regional de Saúde para dar outro tipo de resposta à pandemia. Esta é uma questão. A segunda questão é para mim difícil de entender, apesar de nós estarmos ainda com uma percentagem relativamente baixa de vacinados. Mas é que eu acabo por ficar sem perceber para que é que serve a vacina então. Porque nós trabalhamos num quadro, parece, de procura por 4 ou 5 casos de pessoas que vacinadas apanharam a doença sem cuidado de perceber se ela efetivamente é igual em termos de sintomas ou se há aqui uma diferença, se
se estamos a relacionar o número de mortos versus o número de casos e se consegue concluir-se aqui alguma coisa diferente, é que eu, sinceramente, não sei. Foram tantos os anúncios, foi tanta a propaganda, mentiram-me descaradamente tantas vezes, que eu agora... Mentiram sobre? Sobre tudo, sobre as análises que eram feitas, mentiram-me sobre os apoios que iam ser dados e não foram, mentiram-me sobre dinheiro que existia que nunca vi, mentiram-me sobre consequências ou não consequências de determinadas decisões. Foi uma mentira pegada uma atrás da outra que eu neste momento tenho dificuldade em conseguir discernir aquilo que é razoável e aquilo que não é razoável. E a única conclusão que eu tiro daqui é que eu efetivamente não estou a ouvir pessoas de bem. E, portanto, torna-se muito difícil estar aqui a opinar em relação às medidas mais restritivas que estão a ser tomadas, porque continuo a não perceber o racional da maior parte delas. Este vírus é irracional, realmente. Essa parte é, mesmo atendendo digamos, à questão científica, ainda está muito por descobrir. Sim. Daí eu achar que o erro é muito legítimo. A repetição do erro já me faz mais confusão. Do mesmo erro. Já me faz um bocado mais de confusão. Mas percebo perfeitamente as falhas. Repare, se nós olharmos para trás, eventualmente para março de 2020 e para as decisões que foram tomadas em março de 2020, percebendo-as, hoje podemos, se calhar, concluir que, em alguma medida, elas foram excessivas. Mas naquele momento, naquela altura, com a informação que existia disponível, eu percebo-a perfeitamente. Já tenho mais dificuldade em perceber outras questões, passado mais de um ano e 3 meses. Cristina Pedra, sobre esta questão, é preocupante, sobretudo quando este crescimento do vírus se passa em Lisboa, onde a Madeira está relacionada diariamente, várias vezes ao dia. É verdade, é muito preocupante, voltamos a recuar, a situação não está tão descontrolada como já esteve há uns meses atrás, mas para lá caminha se não forem tomadas medidas. Nós vimos de uma fase de um confinamento esgotado, de medidas muito duras que foram tomadas por quem tem o poder público de tomada de decisões. E, portanto, as pessoas estão saturadas e de meses ou um ano e meio de restrições. Por outro lado, esta altura de sol, praia, que convida a sair, tem um efeito de maior propensão a ajuntamentos e a convívios, e infelizmente, como o André disse bem, há um conjunto de erros de decisões em catadupa, tomadas por entidades públicas, pelo próprio governo, ora com futebol, ora com passeios, e isto paga-se. E quem é que paga? Até com iniciativas partidárias. Por exemplo. As mais recentes da Iniciativa Liberal, depois houve também do Partido Comunista, houve o Avante, houve várias situações. Manifestações, aí temos uma 25 lei, de Abril, várias coisas. Temos uma lei que protege as iniciativas partidárias. Porque o Covid não ataca as iniciativas partidárias? Mas então temos que alterar a legislação e, obviamente, ou ser mais restritivo nas medidas a implementar. Porque uma coisa é dar cumprimento ao direito constitucional da iniciativa política partidária, outra é fazê-lo sem regras ou não atuar, inclusive mandar fechar, se não estão a ser cumpridas as regras de saúde. E nós assistimos a diversos casos, não foi por acaso o caso do Avante, mas recentemente... disciplina realmente. Pronto, mas então cá está, não é o problema, não é da iniciativa, é da disciplina, é da forma como se comportam, é das regras que implementam. E portanto, se não implementam, têm que ser
mandados imediatamente fechar e Pensa tem que haver um escrutínio. Em face a este problema de crescente e devido à tal variante Delta, que a Madeira deveria tomar outras restrições? Há quem defenda, por exemplo, que só deveriam entrar na Madeira pessoas vacinadas, com passaporte de vacinação ou com o teste feito na origem. Atendendo que o número eventual de importações poderá crescer e ficar em risco o corredor verde da Madeira. Nós, neste momento, estamos a assistir na Madeira a números que estão a crescer, embora esteja numa situação que me parece controlada. O turismo, a economia, precisa de existir algum tráfego e capacidade de mobilização. Eu não digo, nós hoje temos que viver ao dia e ao minuto e, portanto, temos que acompanhar cada caso, tomando as medidas mais restritivas ou mais alargadas em cada momento. Não parece que isso seja uma exigência a fazer no dia de hoje, se calhar daqui a um mês já mudei de opinião. Obviamente que há reflexo e nós somos uma ilha, portanto, a situação, se descontrolar na região, nós não temos mecanismos de transferência para outros lugares com uma mobilidade célere. Portanto, temos que ter um cuidado maior do que aqueles que estão em zonas do continente, em que no limite são transferidos para outras zonas dentro do país ou até para a Espanha. Portanto, temos que ter uma cautela redobrada. Começar logo por fazer esta exigência, quando nós sabemos que em termos de imunidade do grupo, só com 70%, pelo menos segundo o que os especialistas indicam, é que será atingida, portanto, não será... Ainda estamos entre os 30% a 40%. Pronto, só lá para setembro, agosto, setembro, com sorte, e se as vacinas não falharem, é que poderemos chegar a essa situação de imunidade. Portanto, nós hoje convivemos com hepatites, com pessoas no dia a dia, se calhar se fôssemos fazer a quantificação e a estatística das pessoas que estão com casos de hepatite a surgir todos os dias, se calhar estaríamos na dimensão que estamos na Madeira. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à serra, não deixar de acompanhar, não deixar de testar. Se estes números equivalem a um teste contínuo e em massa, parece-me um número aceitável. Se, por exemplo, corresponde a uma redução substancial dos testes, já poderá ser muito perigoso. Portanto, não são dados absolutos que se possa ter em conta e eu não tenho muito mais informação. Esperar para ver, portanto. Esperar, monitorizar, testar bastante e, acima de tudo, pensar que tem que haver um equilíbrio não só em termos de saúde, mas também como economia. E se estes números correspondem a um teste em massa... Mas o certificado de vacinação é no benefício da economia. Em exigir tudo, às na pessoas saúde e na que economia. para viajar tenham um certificado de vacinação é no benefício da economia. Se tiverem, portanto, se não a entrada é livre agora com o certificado. A entrada da Madeira é também benefício da economia. Mas aqueles que não estão vacinados, porque o problema é, se estão vacinados, pois agora com o próprio certificado, a partir de 1 de julho, ou já em fase de testes neste momento no resto do país, é fácil e, portanto, a entrada está assegurada. Aliás, no Reino Unido estão a ponderar a possibilidade de libertar, digamos assim, para viagem, aqueles que estão vacinados já pela segunda vez. Isso à partida nem deveria ser motivo de reflexão para o Reino Unido. Só é porque é uma forma de entravar e desfazer, de dilatar o máximo possível a saída dos britânicos. Os britânicos têm que ser retidos no Reino Unido, desde logo porque, para azar, lá avançaram com o Brexit e, portanto, já têm danos colaterais da economia e o que estão a fazer é quase reter ou encarcerar os britânicos no Reino Unido. Para dinamizar a economia local. Exatamente. Interna, digamos Exatamente. assim. Paulo Pereira, qual é a sua opinião sobre este crescendo da pandemia em Lisboa e eventuais repercussões para a Madeira? Eu penso que faz uma pergunta que era a minha resposta sincera. E a minha resposta sincera é que não me preocupa minimamente. E não me preocupa minimamente porque eu acredito piamente que passado um ano e 3 meses é hora, já era mais que hora, de relativizarmos o que é esta questão de público. Como o André referiu, admito que nos primeiros dias e à medida que as televisões passavam e os mídias, imagens que hoje sabemos falsas,
e de chineses e italianos a caírem mortos na rua de Covid, como se isso fosse possível. Hoje olharmos para trás e pensarmos aquilo que vimos. Notícias e boatos tinham desaparecido 20 milhões de números de telefones na China. Autocarros de caixões em Itália, quando sabe-se agora que eram de barcos de um naufrágio que tinha ocorrido. Bem, temos que relativizar que morrem por ano no planeta 55 milhões de pessoas e que com Covid morreram neste ano e meio cerca de 3 milhões de pessoas. Temos que lembrar que na Madeira morrem 3 mil pessoas por ano e que morreram em um ano e meio com Covid 62 pessoas. Mais de metade das quais com mais de 90 anos. Estamos a falar, em níveis mundiais, que a mortalidade com Covid, 82% é acima dos 80 anos, acima da esperança média de vida. Eu lamento perguntar uma coisa, Paulo Pereira, que isto é um fim. A linha na filosofia do Bolsonaro, é? Não, o Bolsonaro tem a filosofia dele. Nós desaprendemos de relativizar. Porque isto, volto-lhe a dizer, temos aqui, vão morrer na Madeira, morreram 62 pessoas com Covid, mais de metade com mais de 90 anos. Sabemos todos que haverá problemas muito maiores em números na Madeira, se eu Portugal, com falta de acompanhamentos oncológicos, falta de acompanhamentos cardiovasculares a tempo e horas, para não falar de depressões, número de alcoolismo, vidas destruídas a dezenas de milhares de crianças, empreendedores têm as vidas rebentadas pela frente e vamos ver nos próximos anos consequências disso. E vamos ter sempre o conforto dos decisores de um cenário imaginário que é, vocês nem imaginam a catástrofe que eu evitei. Sintam-se agradecidos, deem o meu nome a hospitais, a becos, a impasses, a avenidas, a aeroportos, a estádios de futebol, porque nós recomendamos todos bebam poncha de pé, sentados, mas nós bebemos-la de pé. Vocês não podem ver numa esplanada em Lisboa um jogo na televisão, mas eu, Presidente e Primeiro-Ministro, me faz gargalhadas ver um jogo na Hungria com 75 mil pessoas lá. E que eu saiba, Budapeste não está muito preocupada, vai ter um morticínio desta dimensão. Texas, Miami, Dakota do Sul, não têm restrições há 4 meses nenhumas e os números deles são iguais aos dos outros números. Ou seja, nós temos que já é tempo, eu percebo que para certas, eu tenho respeito, o medo que foi imposto a muitas pessoas, especialmente as pessoas mais velhas. Já é tempo, mas veja lá, vá lá. O medo de uns não se pode reduzir os meus direitos. Isto é válido para todos. Eu estive há 2 semanas, uma semana em Canárias, e as coisas podem vender o que quiserem, andávamos completamente à vontade, como se anda aqui na Madeira, apesar de muita gente estar aqui com máscara, lá não, porque a máscara dificilmente irá funcionar, e a questão dos especialistas, e tudo o que eles nos dizem agora, eu peço imensa desculpa, mas eles disseram tudo e o seu contrário ao longo de todo este processo. Portanto, é preciso lembrar que nós partimos para isto já fragilizados, economicamente. Economia é vida. Economia não é o que o Paulo Pereira, enquanto Presidente da Ordem dos Economistas, ou a Cristina Pérez, enquanto empresário, ou quanto o André, enquanto empresário, acham que a economia é fundamental porque dá uns lucros aí a alguns empresários. A economia é vida. É da economia que se produz bens e serviços são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida é saúde, é longevidade, é alimentação, é orgulho próprio, é caminho para a felicidade, que é por isso que a gente vem para a Terra. E nós temos que nos preocupar. Nós temos aqui um balão de oxigênio que foi um endividamento extraordinário que nos foi, na Madeira, permitido. E esse endividamento há de ser pago como todos os outros. O outro, como é que foi pago? Foi pago com uma carga fiscal brutal que impede, que fez com que haja ainda mais presença do Estado na economia. Nós temos enormes desafios pela frente. Obviamente, se não nos deixam os ingleses saírem da Inglaterra, se não deixam os alemães saírem da Alemanha, o turismo tem sentimentos de dificuldades e remetemos nós não passar por dificuldades cá. Felizmente, há países do leste da Europa que não têm tantas restrições, por isso é que, se calhar, são tão odiados politicamente, como a Polónia, a Hungria, etc., mas são criticados numas coisas, mas vê-los todos aos abraços no jogo da Hungria. O Sr. Orbán, está na hora... Compreendo que defende um alívio nas restrições em vez de um aperto. Sim, senhor, é a minha posição. Faço toda esta informação que tenho disponível.
E acho que é muito importante e os proveitos serão bem maiores e quanto mais cedo, melhor. Ora bem, André Barreto, a economia está a retomar lentamente, apesar destas restrições que ainda se mantêm. O turismo começa a respirar de alguma maneira, pese embora a não existência de total abertura em relação ao turismo inglês. A Alemanha já abriu e há um crescendo de turismo de leste, digamos assim, de alguns países que não eram habituais ter turistas na Madeira. Como é que está a ver este retomar lento da economia? Com maior lentidão do que aquela que tem sido anunciada. Mas eu temia e previa que fosse isso que iria suceder. Nunca embarquei naquilo que me pareceu ser um otimismo em excesso a determinada altura, nomeadamente no que dizia respeito aos ingleses. Parecia que estavam todos tipo muro do México, à espera que se abrisse uma comporta para virem aí a rodos para a Madeira, porque estavam desgraçadamente a viver num país que não lhes dava condições e, portanto, tinham que de lá sair o mais rapidamente possível. E eu acho neste momento que o que é preciso é assumir que, primeiro, temos que olhar para o quadro geral numa lógica temporal maior. E explico, nomeadamente em relação ao turismo. Nós vínhamos de 3 anos bons que sucederam 7 anos maus. A juntar a estes 2 anos dá, num quadro de 12, 9 anos maus e 3 anos bons. 2019, ou melhor, em 2019, o destino desceu quase 8% a sua taxa de ocupação. Portanto, nós já estávamos numa curva descendente e, atenção, convém referir que este decréscimo de 9% de ocupação aparece ao mesmo tempo que existe um aumento de 20% do número de camas. E, portanto, quem está no mercado já está com um grau de dificuldade relativamente alto. E, portanto, nós o que temos é que ter a capacidade de juntar este período pós-pandemia ao histórico recente que tínhamos antes e fazer daqui a análise de vida. O que é que eu quero chamar a atenção? Nós não podemos cair no erro de achar que passar de 20% de ocupação para 30% resolve seja o que for. Porque não resolve absolutamente nada. Portanto, André Barreto defende que a comparação deve ser para o período antes da pandemia. E eu acho que nós temos que olhar para isto num espaço temporal muito mais alargado e deixar de conversa de chacha. Comparar com maio do ano passado não interessa. Maio do ano passado estávamos todos fechados. Obviamente. Portanto, faz-me lembrar um colega hoteleiro que eu encontrei uma vez que me disse, já num quadro em que as coisas não estavam a correr bem, que me disse, eu não me posso queixar porque estou com 40% de aumento. E eu perguntei-lhe, mas tu ano passado tinhas o hotel fechado, não tinhas? Portanto, nós podemos fazer com os números aquilo que quisermos. Eu posso dizer que estou com um aumento de 35% em relação ao ano passado também. O ano passado fiz 0, agora estou a fazer 35% de ocupação. Acha que isto é bom? É que isto não... Eu continuo a viver um tempo dificílimo, num quadro onde... vou dar um exemplo para tentar concretizar aqui um bocadinho melhor esta minha preocupação, e estou a cometer inconfidências, mas como são em relação à minha empresa, eu penso que não terei problema de maior. Espero que os outros sócios não me puxem as orelhas. Num dos meses deste inferno que nós temos vivido, nós tivemos só 74%, sem mais exato, 74,2% de quebra de faturação. O que significa que já não conseguimos aceder ao mesmo nível de apoio que nos daria 75%
os 75% de quebra. 0,8. Trocado por miúdos, são 1.000 euros. E eu não consigo dar a volta a isto. Os contabilistas deram a volta a isso. Eu podia. Se fosse um aldrabão, podia. Se eu fosse um aldrabão. Mas eu sou burro, confio no bom senso das instituições. E confio que não me vão dizer você agora vai ter que devolver dinheiro que recebeu, como se eu tivesse recebido indevidamente, ou como se eu não tivesse nunca advogado algo que a mim me parece absolutamente lógico. Nós temos que comparar, não é mês a mês, é o tempo. É abril de 2020 com abril de 2019, abril mais maio de 2020 com abril mais maio de 2019 e assim sucessivamente. Isto é um disparate. Isto é um disparate, não faz sentido nenhum. E quem de direito sabe. Só que não decide uma coisa diferente porque o princípio é o da permanente fuga às responsabilidades que têm que ser assumidas. As responsabilidades refere-se aos apoios? Refiro-me às ajudas? Aquilo que me parece ser uma evidência, que é a falta de dinheiro, e nós aqui vamos tentar encontrar a forma de não pagar, ou de pagar o mínimo possível. Quando a responsabilidade é do decisor. E é por isto, é neste quadro que nós andamos a viver, e por isso é que eu fico tão... Eu sei que isto é insuportável ouvir, e eu próprio já estou cansado de me ouvir em relação a isto. E sei que isto parece um excesso de pessimismo, mas eu não consigo compreender um discurso de pessoas com responsabilidade que vêm a determinada altura do processo, quando o mercado inglês abre, dizer que fizeram 7.000 reservas, e depois, com o mesmo microfone à frente, se esquecem de dizer qual foi o número de cancelamentos que tiveram depois do mercado inglês fechar. Na sua opinião, o que é que perdem com isto? Na sua opinião, as ajudas deveriam continuar neste período em que a economia ainda está a arrancar muito lentamente? Hoje que dia é? Hoje é dia 18 de junho. Ao dia 18 de junho, eu nem sei o que é que vai acontecer às moratórias. Que serão eu acho que já podem colocar isto, se não forem prolongadas, já podem colocar isto num caixãozinho. Para lá pôr uma quantidade de empresas que vão morrer sem responsabilidade nenhuma, porque não geriram mal, não decidiram mal, não fizeram nada de errado. Mas vão morrer. Este mês nós já temos uma alteração aos apoios que a mim me escapa. Porque é que só abrangem agora 75% do quadro pessoal? Alguém me explica? O que é isso? Desculpe. Agora, os apoios dados pela Segurança Social só abrangem 75% das pessoas e não 100% das pessoas como até o mês passado. Porquê? Porquê? Onde é que está o racional desta decisão? E como é que o setor empresarial não se revolta perante cenários destes? Como é que ninguém diz... Estou a fazer aqui uma crítica à CIF. Como é que é possível este silêncio, como se... não, epá, nós passámos de 20 para 30, portanto... Mas alguém acha que é possível um hotel sobreviver com 30% de ocupação? É porque É essa a média atual? Não, é inferior. É inferior a 30%? A minha é de 20 para 30. Mas de todo o setor é muito inferior a isso. Basta pensar no número de hotéis fechados ainda. Fora há uma ilusão, portanto. Faz-se crer que existe... Enormíssima ilusão. Entramos aqui num discurso de um otimismo que eu honestamente não compreendo. E é por isso que penso ser melhor andar um pouco para trás no tempo e olhar para os números de uma forma mais alargada em termos temporais, para não cairmos aqui num disparate ainda maior do que aquele que vivemos, com consequências também elas maiores do que aquelas que vamos ter, que vão ser gigantes. Cristina Pedra, como é que vê o setor? Comunga desta opinião do André Barreto? Comungo, e infelizmente não é só para o setor do turismo, é alargada a toda a economia.
porque repare, a decisão, o André teve a amabilidade de partilhar connosco a redução de 72% da faturação. Como ele disse, só reduzir 72%, ou 74%. A decisão para um gestor criterioso era: não aceito o cliente porque o fundo público dá-me mais dinheiro do que se eu aceitar um cliente. Então não faturo. E não faturo. Não, para cumprir a lei. Não, mas então Eu não aceito o cliente. Podia não, mas a margem... faturar depois ou uma coisa desse género. Pode haver, mas isso já é entrar naquilo que não é a lei. Agora, cumprindo a lei, não estou disponível para abrir a um hóspede. Mas vale a pena estar fechado. Mas vale a pena estar fechado. Ora, isto é completamente o contrário do que se deve fazer, que é estimular a trabalhar, estimular a dar negócio. E, portanto, mas isto é a cultura que nós temos de toda a democracia portuguesa. Damos prémios, damos condições a quem não pagou, a quem tem que renegociar e não a quem cumpre. É sempre a lógica do infrator vai acabar por ser propenso. Nós ficamos perplexos quando muitas vezes todos os setores neste momento que eu conheço estão a fazer um esforço para contratar. Pedem ao Instituto de Emprego estagiários ou pessoas para fazer contrato. É verdade que, pelos casos que eu conheço, pelas dezenas e dezenas de casos que conheço concretos, oferecem o salário mínimo. O salário mínimo mais subsídio de refeição. Podemos dizer, não é aliciante, tá bem? Mas é um começo. Penso que é aliciante começar a ter uma oportunidade de fazer o seu trabalho, de começar a ter trabalho. Porque depois, se for capaz, não vai ficar no salário mínimo. Até pelos próprios CCTs e a legislação que não permite ficar no salário mínimo. Começar a criar currículo, não é? Experiência, dar mostras, quer dizer, não pode ser o objetivo de vida estar a receber um subsídio social, isto é contrário. Nós temos 19 mil desempregados na Madeira, temos a taxa de desemprego mais alta na Madeira, no entanto, não se consegue contratar. O subsídio de desemprego e outros apoios sociais contrariam esse estímulo ao emprego? Estamos a ver que sim. Estamos a ver que sim. Repare que nas próprias entrevistas e de trabalho têm sido imensos os casos que têm pedido para colocar que não cumprem os requisitos da empresa, que é para continuarem sem a alocação ao trabalho. E claro que as empresas confrontadas com isto podem e devem dar esta resposta e informar o Instituto de Emprego. Mas obviamente que mesmo que o Instituto de Emprego imponha esta contratação, ou seja, vai trabalhar à força, já vai suficientemente desmotivado um empresário, não quer receber da empresa. Portanto, é pernicioso como está. O que é que devia fazer, Cristina? Repensar todo o sistema, e não há dúvida que há carências sociais e é para isso que servem impostos e tem que haver uma almofada social para aqueles que precisam efetivamente, e há camadas da população que precisam, e bastante, mas fazer uma fiscalização, um escrutínio, não só o estatístico, como identificar mesmo os diversos casos, sair para o terreno, ver, por exemplo, os indicadores e as manifestações de pobreza ou não que existem e começar a atuar. Tem que passar por isso. Sobre estas questões que temos vindo aqui a falar, o regresso, digamos assim, da economia ainda está anímico, os estímulos não são suficientes, os apoios sociais são em exagero. Como vê a situação? Em primeiro lugar, relativamente à questão da retoma, estamos todos de acordo que ela parte de uma base muito reduzida. Eu aqui há dias, num programa televisivo, usei uma analogia que vou repetir lá aqui. O cenário de uma bomba nuclear deitada numa cidade, sobrou apenas a cabana da construção civil, porque essa não foi afetada na bomba nuclear, e agora está-se a fazer uma segunda ou uma terceira cabana, e chama-se, economicamente, isto é retoma. Partimos de uma base de 1 para 3, estamos a triplicar. Só que face ao que tínhamos antes, estamos muito longe. Como é que se está a ser atenuado? Está a ser atenuado com um discurso político e com o aval
dos empresários que é muito típico dos mais pequenos, e quanto mais pequenos pior é, que estão calados. E estão calados, com exceção aqui do André, que vai de 30 semanas expõe as suas preocupações e revoltas, porque há uma cultura de mão estendida, que não é só dos trabalhadores, mas também dos empresários. E há o medo e há a ganância do que vem aí com a famosa bazuca. E então, num meio pequeno como o nosso, com a tradição política que nós temos, de todos os lados, quem fala lixa-se. Então, mais vale estar calado, apesar de eu estar a sofrer no silêncio e levando as minhas dores para dentro de casa. E resumindo a minha revolta ao café, que também é muito típico da nossa Portugalidade. Por exemplo, temos no 25 de Abril e no 25 de Novembro as revoluções pacíficas. Tu és demasiado otimista? Como? Desculpe. O discurso político é demasiado otimista, é isso? Relativo no turismo, então, peço desculpa, mas é um pedacinho, quase o reviver da invasão iraquiana dos Estados Unidos, em que o ministro da propaganda dizia que eles estão a perder a guerra, estão cada vez mais longe e os tanques já estavam ao fundo com a bandeira dos Estados Unidos. Eu lamento, mas se é como é o último programa para dizer o que se pode dizer, olha, é a vida. Relativamente à questão dos subsídios de desemprego e à falta de trabalhadores, é um problema que está acontecendo no mundo ocidental. Nos Estados Unidos, a situação ainda é mais gravosa, na qual o McDonald's já tem que pagar $50 a cada desempregado para ir à entrevista. Isto advém das políticas de excesso dos governos que são financiadas pelos bancos centrais, num processo muito complicado que eu não vou aqui explicar. Parece que há dinheiro a rodos, quando não há, e há de se pagar caro por isto, mas está-se a desincentivar a procura por trabalho. Isto já vem um processo, já vem a longo prazo, aquilo que a Cristina estava a referir, as pessoas, deixou de ser uma questão social, a luta por uma vida melhor, por si próprio, ter objetivos de vida, etc, etc, etc. E as pessoas estão a cair, geração após geração, na preferência pela vida do subsídio. As pessoas são racionais e reagem a estímulos. As pessoas estão, como grande parte, com moratórias. Quem vive em bairros sociais ou habitação do Estado não está a pagar, em grande parte, renda por estar desempregado. Recebem um subsídio de desemprego. É racional fazerem ou procurarem um descarte ou não fazer nada do que entrar no circuito. O que há dias falei com uma pessoa que está desempregada de um hotel, trabalhava em um dos meus hotéis da Madeira, tem muito bem forçada no estrangeiro, e encontrei na praia e ele disse assim, olha, eu vou aproveitar tudo desempregado, eu vou aproveitar isto até ao fim porque mereço, tem 27 anos, e assim vou para o estrangeiro. Pronto, já está com os 27 anos, já está 1 ano e meio a receber um subsídio, e em vez de ir à luta. Mas pronto, esta sociedade está-se a criar. A Constituição Civil já está a queixar, os empresários da restauração estão-se a queixar, que não conseguem contratar, e depois há uma coisa que vai ser curiosa, é que com a questão de cada vez se usar menos dinheiro físico, há uma tendência, e nestes negócios há muita informalidade na restauração e nos bares, vai faltar as chamadas vendas por fora e as gorjetas em dinheiro, o que vai obrigar os empresários do setor a terem que custear mais oficialmente e por dentro, com muitos maiores encargos, os aumentos que vão ter que dar. Portanto, a própria indústria da restauração e dos bares vai ter muito mais custos com o pessoal nos próximos tempos. As pessoas não querem trabalhar, para trabalhar têm que ganhar muito mais. E isso vai se refletir em quê? Vai se refletir nos preços finais dos consumidores, o que não é de estranhar. Quando vamos todos agora aos cafés e aos restaurantes e aos bares, sentimos que as coisas estão a ficar significativamente mais caras. Parece que são poucos cêntimos ou poucos euros, mas se fizermos uma relativização do preço, estamos a falar de aumentos de 7, 8, 9, 10% em muitas faturas. Portanto, vamos ter um problema de inflação. Certo, Paulo Pereira, portanto, é este o drama que estamos a viver, uma ilusão na retoma e a realidade é realmente outra. Vem aí o plano de recuperação e resiliência, já no fim de julho, princípio de agosto, deverão chegar alguns milhões na ordem dos 70, sensivelmente, à Madeira. A questão que se põe é como é que vai ser gerido todo este pacote financeiro que se avizinha numa globalidade de cerca de 2 mil milhões nos próximos anos, de que forma é que a Madeira se organiza para gastar este dinheiro
as prioridades, comissões de acompanhamento, sim ou não, de que forma e quem é que vai gerir toda esta bazuca, digamos assim, ou bazucazinha que vem para a Madeira. Cristina Pedra. Bem, é uma bazuca de facto, depois vamos ver se para as empresas é uma fisga ou não. Mas 73 milhões de euros para a Madeira, de facto, é um valor que não é despiciento. E 73 milhões este ano. Sim. Porque vamos ter, em relação ao PRR, 690 milhões. Exatamente. E no conjunto dos apoios europeus, quase 2 mil milhões. E Portugal vai perto dos 17 mil milhões. Portanto, nunca na história de Portugal, nem na década de 80, chegamos a estes valores. Bem, em primeiro lugar, restar com satisfação o facto de Portugal ter sido o primeiro a apresentar o projeto de PRR e também ter sido o primeiro da União Europeia a ter aprovado. Ainda não sabemos, pelo menos eu não tenho informação, se a regra das transferências para Portugal será exatamente a mesma para a região. Vamos partir do princípio que o que chegar ao resto da República será proporcionalmente dirigido à região autónoma da Madeira e dos Açores. Não sei se será assim ou não. A União Europeia teve uma frase, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em que este é um financiamento para a saída da crise. Ora, isto tem muito a ver com os projetos que a Madeira e Portugal, no seu todo, pode ou não selecionar e afetar as verbas. Nós já sabemos que isto não é uma lógica de mera substituição, são projetos rumo ao futuro. O programa que inclui o REACT e que inclui o PRR é designado por Next Generation e, portanto, é futura geração, o que significa que lá vamos aos eixos da digitalização. Os Estados-membros e Portugal, concretamente, ou a RAM, não pode desviar as grandes métricas que lá existem e que estão destinadas e, portanto, é necessário ter uma componente orientada dentro das balizas que a própria União Europeia e o Conselho Europeu consagrou. E esses objetivos europeus são aqueles que a Madeira precisa? Eu diria que aqueles objetivos europeus são os que qualquer Estado-membro precisa. Agora, mas há desnidas entre claro os Estados. Sim, e num tecido empresarial em que mais de 90% são micro e pequenas empresas, tem que haver na Madeira e em Portugal, que é todo pequeno, tem que haver entidades que possam disseminar pelos pequenos o efeito da digitalização, da modernização, do e-commerce e de um conjunto de ferramentas. Ou seja, não é o empresário, o comerciante que tem dos postos de trabalho que vai ter esta estrutura. A solução, quanto a mim, é ter um umbrella que seja o agregador e disseminador desta rede de implementação, mas vai ter que existir. Mas poder-se a concluir que os objetivos dos países mais desenvolvidos, digamos assim, com este PRR, estão desfasados daquilo que a Madeira precisa? Não, a Madeira precisa de dar este salto. A questão é como é que dá com a estrutura que tem no seu tecido empresarial. Não está preparada para? Não está preparada, porque um empresário com o seu próprio posto de trabalho ou mais um funcionário, obviamente, não vale a pena falar em plataformas de e-commerce, integração nas redes europeias, porque ele nem sequer consegue fazer integração na região quando fará em Portugal, no resto de Portugal e nas redes europeias. Portanto, tem que haver aqui entidades que consigam ser um fator mobilizador e que agreguem projetos que têm que ser derramados pela economia mais pequena, pelos empresários mais pequenos. E quem diz isto diz ao nível de cidadania, porque também há projetos para pessoas e para apoio não de subsídio ou dependência, mas para passarem a ter uma rotina proativa, que está consagrada em termos das grandes teorias da União Europeia, mas tem que ter uma entidade que puxe, que lidere, que consiga carregar e disseminar pelo conjunto dos cidadãos. Individualmente isto não vai funcionar. Preocupa-me em especial
o facto de passarmos a ter 3 mecanismos de fundos, que é o remanescente do quadro comunitário que vai até 2020 e que ainda está em execução por mais 3 anos, o PRR e o quadro comunitário até 2020, até 2030. Ora, são 3 fundos, 3 sistemas que vão coexistir todos em simultâneo. Diria que é dinheiro por todo o lado. Ou seja, tem de haver uma máquina muito eficiente para absorver e com rigor todo esse dinheiro. Primeira questão, no caso do PRR, tem que ser um timing de execução muito curto. Segunda preocupação, ter a certeza que não se derrama dinheiro sem qualquer critério, mas em projetos que são eficientes, de valor acrescentado e com sustentabilidade para o nosso futuro. Terceiro, tem de ser salvaguardado e minimizado o histórico de corrupção que existe em Portugal. E isso leva-me a pugnar e a desejar que se coloquem as comissões de acompanhamento exigentes, mas também muito transversais, onde um Tribunal de Contas não pode deixar de estar presente. A Autoridade Tributária também. A Inspeção-Geral de Finanças. A Agência de Coesão. E... quando fala em Portugal, fala na Madeira em particular? Na Madeira, não é em particular, é na Madeira, e no resto de Portugal, e portanto de leste a oeste, norte a sul, tudo tem que haver um escrutínio, uma transparência e um controlo permanente. Portanto, e a grande questão é como é que se executa rapidamente com a maior eficiência e o maior controle. Isto é realmente um desafio que não é fácil, porque o controle e a fiscalização, se forem até preventivos, irá minimizar problemas no futuro. Não pode haver um controle que seja de uma burocracia que espartilhe e que se demore muito mais tempo. Daí, a Madeira está preparada para esse controle? Se a Madeira não estiver preparada, vai deixar perder as oportunidades que podia ter. E, portanto, é a diferença entre passar a ter uma Madeira diferente ou ter a continuação da Madeira. Essa gestão tem vindo a ser preparada pelo Dr. Pedro Calado. Ele vai sair do governo, quer ganhe a Câmara, quer não ganhe. A retaguarda fica bem protegida? Eu não tenho conhecimento nenhum se estes modelos de acompanhamento já estão a ser preparados. Não tenho, não faço parte da equipa do Pedro Calado, pelo menos mas enquanto... a retaguarda está a ser bem protegida, digamos? Não faço ideia porque não tenho conhecimento. Não sei também a nível nacional. Se presumo e quero crer que não é vir primeiro o dinheiro e depois pensar como é que se controla. E, portanto, espero, quer a nível nacional, quer a nível regional, estas questões estejam a ser pensadas. Acho que um desidrato e que pode haver um posicionamento das próprias autarquias é de elas próprias liderarem como umbrella o efeito do PRR nos empresários e nos cidadãos individualmente. E cá está, nós não precisamos apenas de um governo para ser um motor de liderança de toda uma comunidade. As autarquias, desculpe, queixam-se de não terem sido ouvidas. Pois, não faço ideia. O PRR foi apresentado pelo Estado português. As regiões autónomas não apresentaram o PRR. Compete ao Estado português apresentar um pacote no global que foi aprovado pela União Europeia e tem que ser ratificado nos próximos 30 dias. Por isso, se não houver problemas, a 13 de julho estará ratificado pelo Conselho Europeu. Se houver problemas, então, de certeza que não vamos ter este prazo que já estamos a dar como certo, que é julho. Ora, quando eu dizia que eu, pelo menos, não conheço as regras, sendo aprovado, com que vão ser transferidas para a região, eu não sei se algum governante na região sequer sabe. Espero que haja uma boa comunicação e interligação e que se ponha o interesse das regiões autónomas à frente de qualquer quesilha ou pior comunicação que tenha existido em algum tempo. Agora, a região não apresentou nenhum PRR à União Europeia. Os Estados-membros é que apresentam. E depois há critérios de transferência.
Portanto, todos os desafios que se põem à região e ao Estado português, de controle, por um lado, e nós já vimos isto, e eu concordo com o Primeiro-Ministro, quando diz que é necessário agilizar alguns mecanismos de contratação pública, porque para termos a ideia, um concurso internacional pode levar 1 ano a ser lançado. Mas, Cristina Pedra, é agora que vão agilizar? Dá tempo? Não sei em que fase esse do trabalho de processo... casa não deveria estar feito? Deve estar, eu espero... O dinheiro chega já este ano, não é? Vamos ver. Segundo as fontes políticas, já está em julho. Eu sou cética, mas se não for em julho, será em agosto ou setembro. E essa burocracia, digamos assim, do Estado não foi agilizada. Não sei porque não estou dentro do Estado, não conheço, não tenho... Não, o próprio Primeiro-Ministro diz que deveria ser, não é? O Primeiro-Ministro diz que se devem aligeirar mecanismos de contratação pública. Ia ser possível aligeirar sem mexer nas regras? Na legislação tem que mexer no Código dos Contratos Públicos, portanto, a Assembleia tem que haver aqui onde é que se fazem as leis? Assembleia da República. Portanto, está a ser feito um trabalho de base entre os grupos parlamentares numa solução comum, não sei. Espero que esteja a ser feito. Essas leis nacionais, portanto, atingem a região imediatamente. Aliás, se a região... A Madeira não tem autonomia em aligeirar essa burocracia. Não. Isto é competência da Assembleia da República e, portanto, se a região quiser alterar regras do Código dos Contratos Públicos, nem sequer pode. Paulo Pereira, como vê esta matéria? A chegada dos dinheiros europeus que, neste momento, conforme diz a Cristina, chegam através de 3 mecanismos, ou vão chegar? Em primeiro lugar, acho que é de louvar o facto, e depois não há coincidências, de Portugal ter sido o primeiro a chegar lá, a ser o verdadeiro campeão da pedincha, que é uma coisa que nos deve orgulhar a todos, e passar mensagens em cascata, depois para a comunidade toda, e para falarmos assim do comportamento dos empresários que querem subsídios e dos trabalhadores que querem vir de subsídios, quando o Estado dá logo o primeiro exemplo de ser, nisto, orgulhosamente, somos dos primeiros. Bem, dito isto, a bazuca, a famosa bazuca destes 3 programas, tem sido, na minha opinião, tem funcionado como uma ótima ferramenta de gestão de expectativas, que nos permitiu chegar até aqui sem um tostão ter chegado à economia, a esperança dos empresários foram metendo o que tinham para meter, depois foram prestando o sim, porque vem aí uma coisa muito boa. E a coisa muito boa tem que ser relativizada. Mesmo os próprios 17 mil milhões, e não podemos ir aos 25 mil milhões, porque a parte de empréstimo dizem que nos emprestam, mas depois ao mesmo tempo dizem que não podemos ir lá buscar, portanto, e bem, portanto, não, e o nosso Primeiro-Ministro, não por vontade, mas sim por pragmatismo, vamos nos agarrar apenas o que é certo, que é o que será fundo perdido. Estes 17 mil milhões não cobririam os apoios à TAP, ao Novo Banco e ao BPI. Não. Não é um número único na nossa história, não é um valor que nos vá, é muito dinheiro, mas não é, esse dinheiro já existia, já se gastou várias vezes, muitas vezes mal. Portanto, temos que relativizar esta situação. O que é que virá por aí? Eu acredito que nós não vamos ter a capacidade de exercer, principalmente no REACT, nos 3 anos e meio que aí vamos. Acredito que os principais partidos estejam na Assembleia, sob pressão de muitos grupos económicos e de associações, a tentar agilizar todo o processo para que não se percam a oportunidade, mas dificilmente será de todo aproveitado e não sei se será propositadamente por quem decidiu esta esmola não ser assim. Mas, bom, há de ser muito dinheiro. Normalmente, historicamente, especialmente a partir da segunda metade da década de 90, os governos, o Estado, passou a ser o principal beneficiário dos fundos europeus, enquanto no início havia um equilíbrio maior entre o setor público e o setor privado no benefício do acesso aos fundos europeus. Aliás, no anterior quadro, o Portugal 2020, portanto, aqui na Madeira, o grande consumidor desse quadro foi o Governo Regional, através dos muitos programas em que decidiu aplicá-los, e este deverá ser com a esperança e a justificação que isso derramará por toda a economia. Parece que vai haver cerca de 120 milhões de euros
para a habitação social, vai criar uma grande distorção no mercado imobiliário, e vamos ver como é que isto vai terminar daqui a uns anos. Temos a digitalização da economia, que eu espero que não passe por se criarem uns sites para as associações e para uns departamentos do Estado em que as fotografias fiquem com maior qualidade os seus dignos detergentes. E eu não sei bem se na Madeira, por exemplo, uma grande digitalização, que eu aqui não acredito que vai acontecer, em que permite super ganhos de eficiência na relação do cidadão com o Estado e nesta parte, isto o que é que significará? Teremos ainda mais funcionários públicos com menos para fazer, porque é isso que a robotização e a digitalização trazem a uma economia. Pronto, são desafios interessantes, é um game changer, é muito dinheiro, não podemos ignorá-lo. Obviamente, nos primeiros anos terá um impacto de sobreaquecer a economia regional. Depois, a ressaca disto, ou será sermos muita mistura, pode ser que dê muitas dores de cabeça. Se for a bebida certa, você no dia a seguir apetece fazer mais. Vamos aguardar. Temos apenas 3 minutos. Não sei se ficou algo por dizer da vossa parte destes comentários. André Barreto. Eu queria acrescentar aqui 2 ou 3 coisas rapidamente. Primeiro, não acompanho efetivamente a Cristina no elogio que faz ao facto de nós termos sido os primeiros a apresentar o PRR, exatamente utilizando a argumentação que a própria Cristina depois muito bem nos trouxe. Porque nós não nos preparámos para, enquanto máquina, enquanto macroestrutura, para podermos fazer convenientemente o trabalho de aproveitamento efetivo deste dinheiro que aí vem. Só que eu acho que isto é propositado. Acho. Lamentavelmente acho. Eu sou, apesar de ser um homem de fé, estou neste particular, não tenho fé absolutamente nenhuma, porque acho que vai continuar tudo na mesma e nós vamos continuar a trocar, sei lá, uma máquina de PET no hospital por um viaduto em São Jorge. Acho que vamos continuar a trocar uma digitalização da economia por uns fogachos quaisquer de umas aplicações que só servem para a função pública e para mais coisa nenhuma. Temo que um IDE, por exemplo, não consiga a tempo preparar-se para gerir a dimensão dos 3 quadros que vai aqui gerir e que isso obrigará a criar aqui um esquema que obriga ao carimbo, à assinatura em duplicado, voltarmos ao papel de 25 linhas azul e ao selo branco, exatamente para fazer demorar os processos, porque eles não têm capacidade, não vão ter capacidade de resposta e sobretudo, também contrariamente àquilo que os meus 2 queridos amigos aqui disseram, eu acho que os planos já existem e que são, na cabeça de alguns, bastante claros. Que são? Para uns, umas linhas de crédito que, para efeitos de propaganda, vão servir como apoios de Estado, e para outros, apoios a fundo perdido, para obras que não servem para coisa nenhuma e para tornar a máquina da função pública mais máquina e mais pública. Portanto, não vê grande benefício na chegada destes milhões? Eu não acredito, porque temo que o resultado há de ser igual. As prioridades estão invertidas aos outros resultados. Tentando explicar isto de outra forma. O PRR é Plano de Recuperação e Resiliência, não é? Mas? Comigo ninguém falou. Eu percebo o desinteresse. Mas tentando... não é um plano para recuperar, é isso? Nem de resiliência. Eu estou até a ver resiliente a minhas expensas. E não vi ninguém sequer valorizar isso convenientemente, curiosamente, mas eu não sou o caso único, atenção. Eu estou a falar aqui de muita gente, de muitos empresários.
Não vejo, honestamente, não é não ver, eu não acredito. Ninguém, pelos vistos, sequer falou com o Governo Regional em relação a este bendito plano. Portanto, mas lá rápidos eles foram. Número 1, há aqui um campeonato da rapidez da Paulo pedincha. Pereira diz que é campeão da pedincha. Chegámos em primeiro para pedir. Até provavelmente vamos ter índices Temos que começar a altíssimos. cumprir mais cedo, então. E temos de saber, sobretudo, onde é que vamos gastar. Quer dizer, repito, quem de direito sabe onde vai gastar. Há uma nova ponte sobre o Douro, por exemplo. Está a ver? Eu permito-me discordar com enormíssima veemência, mais uma vez, em relação àquelas que têm sido as prioridades do gasto destes dinheiros. Bem, o Governo que eu não Regional acredito gostaria que vá houvesse dinheiro para aumentar o molho da pontinha. Por exemplo, está a ver? Um disparate enorme que eu temo que vá ter provimento. Não vai haver dinheiro para isso porque não são 100 milhões. Lionel, Quem sou eu para dizer isso, não é? olha, mais uma vez, só para comprovar que sou efetivamente um homem de fé, só pensar no aumento do molho da pontinha devia ser pecado. Ficamos com esse pecado para nos redimirmos e refletir. Agradeço a vossa presença desde outubro até esta data. É o fim do debate da semana que termina neste mês de junho. Para este painel também foi o último programa. Agradeço imenso a vossa simpatia e a vossa disponibilidade. Sei que têm muito tempo na vossa vida profissional e não só, e tiveram sempre tempo para, de 3 em 3 semanas, virem aqui à TSF. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E pelas vossas opiniões, sempre importantes para a reflexão da sociedade. E muito Foi um obrigado, prazer. Lionel, e muito obrigado Muito obrigado. também. Obrigado a todos. Eu, como conto ser despedido, queria deixar aqui um agradecimento pela paciência que tiveram em aturar. Sobre a renovação de contrato, nada me compete. Voltaremos ou não na próxima época. Vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Obrigado.